Passaremos então agora para a sessão propriamente dita, convidando o António Bracons, acho que é assim que se diz, e que é um fotógrafo que muitos de nós conhecemos pela generosidade do seu blog, tanto o fascínio da fotografia, porque não é um blog que se dedique exclusivamente ao seu trabalho, mas não, abre as portas do blog para muitos fotógrafos e há muitas plataformas. O blog, neste momento, dizem que está um bocadinho em perda da visibilidade que outrora teve, mas de facto também se o ligarmos ao Facebook através de links, ao Facebook e ao Instagram através de links, portanto o blog ganha outra visibilidade. Mas de assinalar este lugar que o blog do António ocupa no quadro da fotografia portuguesa, que é ser uma plataforma de divulgação do trabalho dos fotógrafos e é muito bom haver sítios que deem a conhecer o que se faz de fotografia em Portugal. Eu agora vamos funcionar como normalmente, o António vai dizer alguma coisa sobre ele, sobre o seu trabalho, vai apresentar, vai fazer a sua apresentação que se vai dividir em duas partes, que é a apresentação de um livro de fotografia, tenho o privilégio de ter tido em mão, portanto é uma obra que, como qualquer outra, não é? Mas neste caso muito particular, em que o que aparece no online não substitui o prazer do objeto, do livro, portanto vai-nos falar do livro e claro, ao falar do livro não fala só do seu conteúdo, foi isso que nós estivemos a conversar, mas também de todas as hesitações, de todas as dúvidas que um fotógrafo tem quando tem que escolher, e escolher é incluir, mas é excluir muito mais do que aquilo que se inclui. E, portanto, será bom a gente ouvir o António, inclusivamente, as questões que se associam à edição de um livro de fotografia, não é? Que tem particularidades próprias. E a seguir vai apresentar o seu blog. E eu acho que depois todos nós vamos, quase certeza absoluta, a passar por aquela praça, não é? Uma praça onde se cruzam eventos, obras, textos sobre fotografia, notícias e pronto, acho que também é uma boa altura de começarmos a fazer links dos blogs de resistentes, e o caso do fascínio da fotografia é um caso de resistência de um blog nesta época de comunicação mais rápida e, portanto, de certeza que vamos ser utentes do blog do António. Mais uma vez ao António, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e passo da tela, palavra e tudo mais que precisas. Obrigado. Boa noite, Manuela e João Lafuente, e muito obrigado, e boa noite também a todos os que estão connosco para passar este serão, conversar um bocadinho sobre fotografia e coisas ligadas à fotografia e preocupações da fotografia, e quero agradecer, antes de mais, o convite que a Manuela me fez de estar convosco a conversar sobre um projeto fotográfico. Um espaço do Miraforum, que é um espaço que ainda não conheço pessoalmente, mas do que vou conhecendo pela fotografia, é um espaço muito interessante, muito rico, muito cheio, não é? E este convite para apresentar o meu trabalho. Eu nasci em 1975, tenho 56 anos, sou engenheiro civil de formação, sou fotógrafo de decoração e comecei um bocadinho mais a sério na fotografia em 1985, em janeiro. A fotografia é uma coisa que eu lembro-me de falar desde miúdo, ou dizerem que eu falava desde miúdo e queria uma máquina para fotografar paisagens e não pessoas, mas quando cheguei a Coimbra, eu entrei na universidade em Coimbra em outubro de 1984 e em 85 comecei um curso de fotografia no Centro de Estudos de Fotografia, levei a minha câmera para Coimbra
E foi aí que eu comecei, esse foi o primeiro grande salto com o aprender, sobretudo aprender a revelar, a imprimir e a começar a revelar as minhas fotografias. Depois acabei por comprar um ampliador e durante bastantes anos revelava provas de contacto, selecionava e imprimia as minhas fotografias. Depois houve o salto para o digital e, entretanto, em 2002, 2003, foi outro ponto importante, fiz a pós-graduação em estudos de fotografia do IAD, que me deu uma componente mais teórica e consolidou a parte histórica, teórica do ponto de vista da filosofia da fotografia, do pensar a fotografia, do refletir sobre a fotografia de uma forma diferente. E isso veio também causar alguma instabilidade, porque comecei a pôr um bocadinho em causa a fotografia que eu fazia e com que objetivos é que fazia. Penso que isso foi importante, deu um crescimento grande. Entretanto, ainda em Coimbra, em 1990, editei o primeiro portfólio, em março, início de março, oficialmente a 1 de março, que era é o dia em que se comemora a fundação da universidade. Portanto, foi a data simbólica da edição do meu primeiro portfólio, de Noite ao Amanhecer, e depois, mais tarde, ainda em 90, editei um segundo portfólio também em Coimbra, e em 1991 um outro sobre o Pombal, e em 1997 a Universidade de Coimbra publicou um portfólio meu também, o Olhar de Dom João, teve prefácio do professor Abílio Hernández Cardoso, que era na altura o vice-reitor para a cultura. São etapas com algum significado, com alguma dimensão. Entretanto, em 2003 casei, 2004 e 2005 nasceram as filhotas. Isso levou a uma certa transição na fotografia, de alguma forma, e também com o salto para o digital, até depois em 2010 vir a adquirir uma full frame. Tenho acumulado fotografia, vou tirando, entretanto o blog não deixa tanto tempo assim para me dedicar à minha fotografia e teimosamente comecei a tentar libertar-me um bocadinho do blog e, por outro lado, começar a olhar para as minhas imagens. E é assim que surge este projeto que vou apresentar hoje, sobre o silêncio. Vou começar por apresentar as fotografias, depois o livro, por fim depois teremos logo o fascínio da fotografia. Sobre o silêncio surgiu no âmbito de um curso da Escola Informal de Fotografia, da EIF, da Susana Paiva, orientado pela Susana Paiva, e foi um bocadinho também a trabalhar com ela que o projeto foi sendo desenvolvido. E vou-vos começar por mostrar as fotografias. O silêncio para mim é extremamente importante. Nós vivemos num tempo e num mundo cheio de perturbação, cheio de barulho, cada vez temos menos tempo, temos mais coisas a chamarem-nos a atenção, a prenderem-nos, múltiplos interesses que nem sempre é fácil libertar, para além de todo o ruído sonoro, visual que há à nossa volta. Daí a necessidade de silêncio é importante. E este silêncio, no fundo, é um parar, é um espaço para eu estar comigo, para eu me encontrar, para não me dispersar, porque é muito fácil a dispersão. E mesmo assim, com o espaço de silêncio, com o espaço de silêncio, a dispersão não se evita.
pode-se reduzir, pode-se memorizar, mas sobretudo o silêncio visto como um espaço de encontro, um caminho para me encontrar comigo, mesmo no fundo também para me encontrar com os outros, para perceber o que é importante. E foi em torno deste livro e que as fotografias que fui buscar, a maior parte das fotografias são imagens de arquivo, algumas foram ainda registadas em filme e, portanto, foram agora digitalizadas e trabalhadas. Outras são já digitais. O que esteve na origem destas fotografias, quer dizer que tenham sido tiradas como tal, algumas foram, outras não, mas nesta pesquisa para este trabalho, nesta entrada no meu arquivo, foi a procura do silêncio. Ou melhor, parti do tema, complementado com o texto que fui elaborando, e as imagens foram surgindo na minha cabeça. Eu conheço muitas das imagens que fiz, especialmente aquelas que imprimi, a preto e branco, e outras que me foram reveladas a cores, e muitas das imagens digitais que faço. E fui à procura de um conjunto de imagens concretas. E depois, pontualmente, algumas imagens que senti que faziam falta depois de uma primeira pré-seleção. Houve aqui, pronto, estas imagens que mostram o caminho, a natureza que nos inspira no silêncio. Pelo menos é um ruído natural que não perturba, não é um ruído mecânico, não é um barulho. Os longos horizontes, ou os vastos horizontes, transmitem silêncio, conduzem-nos a um espanto, a uma admiração, a um contemplar. Quando estamos em contemplação, entramos num silêncio e muitas vezes nem nos apercebemos do ruído que está de fora, ou conseguimos, também já tive esses momentos, ou conseguimos ouvi-lo, mas sem que ele nos perturbe. Houve, conforme a Manuela referia há pouco, o conjunto de imagens para este livro, o conjunto de fotografias. O livro tem 21 fotografias, inicialmente eram quase 50, e depois fui purificando, porque se quer transmitir o silêncio, penso que o silêncio também, ou senti, melhor dizendo, que o silêncio também tem de estar nas imagens. Esta imagem é uma alegoria ou uma metáfora ao silêncio. Esta bolsa de neve que está aqui, e esta imagem foi fotografada em julho, em meados de julho, é uma neve que facilmente, com um bocadinho de sol, um bocadinho de calor, derrete e deixa de lá estar. E o silêncio é a mesma coisa, basta um pequeno ruído, um pequeno barulho para perturbar, para interromper, para cortar. Mas, como eu estava a dizer, as imagens foram sendo retiradas. E, às tantas, temos um conjunto de imagens que é muito interessante, que é muito bonito, que eu até diria é muito bom, e individualmente cada uma é muito boa, mas depois em conjunto entram numa certa repetição, que neste projeto senti que não era necessário.
E aqui tive também muito o apoio da Susana Paiva nesta leitura das imagens, até ficar com este conjunto de imagens que estou agora a mostrar, e que são as fotografias que incluem o livro, ou que se incluem no livro. Estas imagens são, para mim, imagens que transmitem silêncio, outros espaços onde eu senti silêncio, ou vivi, de facto, experiências de silêncio. É possível que algumas das imagens, para muitos de vós, sejam reconhecíveis, os locais. Na obra optei por não identificar qualquer local, porque o importante é, de facto, o que a imagem transmite neste projeto, e não propriamente saber onde é que foi feita, qual é a serra, qual é o horizonte, onde é que eu estava, ou que lagoa é esta, ou que montanha era aquela. Esta imagem foi a única que foi especificamente feita para o livro. Depois de toda a compilação que tinha, senti que faltava uma imagem, uma fotografia de um claustro, e esta imagem foi feita especificamente para a obra. Esta é a última fotografia do livro. Estivemos a ver as fotografias. Esta é a capa. O livro procurou refletir o silêncio, e por isso eu a seguir vou-vos apresentar o grafismo do livro. E o silêncio procuramos desde a capa, procurei desde a capa. Portanto, tem apenas o meu nome em cima e tem o título manuscrito, que é a forma que senti de ser o menos perturbador, o mais silencioso, o mais sereno. A cartolina da capa tem alguma textura, e depois as folhas são brancas. No caderno, portanto,
O texto está à parte do... Portanto, temos o livro que tem apenas fotografias e tem 2 citações, já vamos ver, e depois à parte um caderno com um livreto que reúne 2 textos. Escrevi algumas reflexões sobre o silêncio e o silêncio da fotografia. Depois irei ler uma parte deste segundo texto. O objetivo foi que o livreto ficasse incluído no livro e, portanto, a capa tem badanas, com um bocadinho com a função não só de uma maior rigidez, mas sobretudo guardar o caderno de texto que está no final, para que possamos ver as imagens com toda a liberdade e depois, então, se quisermos, ler os textos. E também na badana ficou o código de barras do ISBN para não perturbar, digamos, o silêncio da capa. A contracapa é completamente lisa, não tem qualquer informação. Aqui percebemos as texturas, a cartolina das capas são idênticas, embora tenham uma orientação ligeiramente, embora tenham orientação diferente. Vou parar a partilha. De seguida iremos ver o grafismo do livro, o miolo, portanto, a primeira página naturalmente em branco. Nas páginas seguintes, o título, apenas, portanto, estamos a ver as 2 páginas, a página par do lado esquerdo e ímpar do lado direito, e no fólio seguinte apenas o nome do autor. Temos depois um fólio completamente em branco e a primeira imagem. Ali vimos as imagens todas com a mesma dimensão. No livro elas não têm a mesma dimensão e agora vou passar o livro, vou folhear o livro em silêncio. Vou apenas ler as 2 citações que tenho. O silêncio é um vínculo que une. José Tolentino Mendonça.
silêncio é a expressão mais verdadeira e eficaz de coisas inexprimíveis. David Le Breton. Um pouco diferente ver as fotografias seguidas e folhear ou ver o livro com as fotografias nas suas diferentes dimensões, com todos os espaços em branco, com todos os fólios em branco que coloquei, que deixei. No final apareceu uma imagem muito longa, mas de facto são 2 fólios em branco. Antes de termos a legenda final em baixo, que identifica o número do exemplar, e ISBN e positivo. António, não sei se queres que nós, neste momento, abramos a discussão, não é? Para ver se as pessoas querem colocar alguma questão e depois fazermos a apresentação do blog. Portanto, eu colocaria para já à vossa consideração, mas olha, eu estou em pulgas para te fazer uma pergunta e vou abusar do meu privilégio de poder falar. É assim, são duas coisas, pronto. Tu tentaste representar o silêncio, não é? Sendo que o silêncio, eu direi que é mais um conceito, não é? Do que uma realidade, embora uma máquina possa medir o não silêncio, não é? Mas, porque eu ouço dizer, não há silêncio absoluto, portanto a máquina dirá sempre, de acordo com os decibéis, o nível de silêncio. Portanto, era isso, até que ponto é que a fotografia pode representar um conceito. Mas até a questão que eu queria discutir mais contigo, porque me parece que é uma questão que se coloca de uma maneira particularmente importante na fotografia, que é o conceito gráfico do livro. Isto é colocar a questão se o grafismo do livro é também autoral, isto é, se faz parte integrante, neste caso, da opção do fotógrafo. Isto é, se o autor, não quer dizer que ele tenha que fazer o design gráfico do livro, mas da escolha, e há mais gente aqui que eu sei que anda por estas áreas da discussão dos livros de fotografia, tipo de livro de fotografia. Eu não queria por aí livro de artista, não livro de artista, porque o livro de artista à partida já é ele próprio, pela própria definição, é autoral, mas um livro como este, que tem múltiplos, vários, que vai para uma tipografia, que tem que ter determinadas regras, eu queria que tu falasses um bocadinho sobre isso, sobre esse lado autoral também da apresentação gráfica do livro. E desculpem os outros eu ter entrado logo assim, mas queria mesmo que tu respondesses. Obrigada. Ora, Fátima, então eu vou responder, mas vou começar com a primeira questão, porque eu tinha referido, portanto, há 2 textos, um deles é o silêncio da fotografia, e depois do silêncio do livro, extraímos o silêncio da fotografia, o texto que escrevi e que vou ler uma parte, não vou ler todo, e que penso que também responde um bocadinho à questão do silêncio. É evidente que há sempre... Há espaço onde, de facto, conseguimos ter um silêncio e não ter, eu diria, ruído praticamente nenhum, ou pelo menos um ruído que seja perturbador. Ter um decibel 0,00 não sei se é possível ou não.
ou se é isso que corresponde o silêncio, também não creio que seja. E acho que muito o silêncio é interior. Nós conseguimos estar em silêncio sem termos ruídos que nos perturbem, mesmo o ruído que vem de fora. É evidente que o silêncio de fora ajuda a construir este ruído. E às vezes estamos tão perturbados que mesmo com o silêncio de fora estamos numa gritaria cá dentro. Também há essas situações. Mas penso que o silêncio é possível. Cada vez é menos espaço. É um exercício, não é com estalar dedos que ela aparece, mas vai-se aprendendo, vai-se criando. Sobre o silêncio da fotografia, eu escrevo. Começo com uma citação do Jean Baudrillard, que diz: silêncio da fotografia, uma das suas qualidades mais preciosas. Quaisquer que sejam os rumores ou a violência que a rodeiam, a fotografia constitui o objeto na imobilidade e em silêncio. Em plena confusão urbana, ela recria o equivalente do deserto, o isolamento total. A fotografia é o único modo de percorrer a cidade em silêncio, de atravessar o mundo em silêncio. Isto escreve Jean Baudrillard em Patafísica e Arte del Vedere, Firenze. O fotógrafo é também uma pessoa de silêncio. É o silêncio que o faz ver para além da mera imagem, que o faz procurar e, sobretudo, encontrar o momento e o sentido da imagem. A fotografia. Pode-se falar ou conversar com quem se vai fotografar, mas o próprio ato de fotografar em si é, tantas vezes, um ato de silêncio. E o clique da câmara, um som mecânico, mas natural, não perturba. E por vezes a câmara é também ela silenciosa. De facto, uma fotografia resulta de o fotógrafo estar na fotografia. O que é importante é ter vontade de ver, diz Paulo Nuzzolino. E é com essa vontade que, onde quer que vamos, nós queremos encontrar o tema que carregamos dentro de nós mesmos, para Graciela Iturbe. Embora a fotografia tenha pouco que ver com o que se vê, tem tudo a ver com a forma como nós vemos, ou como cada um vê, como diz Hélio Ervit. E cada um vê com a sua história pessoal, com o seu silêncio. O silêncio surge tantas vezes neste ato de fotografar. No enquadrar, quando o olhar se estende ao redor ou através do visor da câmara, concentrando-se naquilo que vai registar, no esperar pelo momento exato, no pressionar o obturador. Se é assim hoje, na fotografia digital, então na fotografia em daguerreótipo ou em chapa de vidro no século XIX, ou ao longo do século XX em filme de 35 mm ou de médio ou grande formato, a câmara sob o tripé e com um número limitado de imagens possível, aí o silêncio para a realização da fotografia é mais extenso, mais necessário, mais natural. Silêncio pessoal e interior, ainda que por breves instantes, como não havendo nada mais em redor, nada perturbando ou interferindo. Para além do fotografar, há o ato de revelar a fotografia. Se este conceito é mais palpável na fotografia analógica, em que a película é revelada e a fotografia selecionada, impressa, revelada, trabalho feito em laboratório, por vezes pelo fotógrafo, tantas vezes em silêncio, no digital esse trabalho também é feito. Tantas vezes em silêncio, procurando escutar a luminosidade correta, a tonalidade certa, a imagem que quero. Por outro lado, há também o silêncio da imagem. A fotografia, ao contrário do cinema ou da televisão, não produz qualquer rumor. Uma fotografia é uma folha de papel, é uma imagem no ecrã. E tanto a folha de papel como o ecrã são mudos, silenciosos. A folha de papel pode ainda ter um som próprio no pegar, no agitar, no pousar, ao roçar outra folha ou objeto.
mas é um som do silêncio próprio que não perturba. E também há silêncio quando se vê uma fotografia. Olhamos imagens atrás de imagens, quando caminhamos na rua, quando estamos na internet, quando folheamos um livro. O ato de ver. Entre tantas imagens que nos passam pelos olhos, não nos apercebemos da maior parte. Mas umas poucas, sim, tocam-nos. Por alguma razão, ficam na memória, no coração. São essas imagens que nos dizem algo, nos prendem, suscitam alguns sentimentos. Eu tenho uma nota sobre o Roland Barthes e o seu Punctum e Studium, que ele definiu aí tão bem. Há um silêncio que se gera quando vemos algumas imagens, algumas fotografias, pinturas, esculturas, desenhos. Um silêncio interior que se abre para ver aquela imagem, para escutar a imagem. Atentei que sofre nas fotos e que se fez silêncio ao meu redor, isso recordo bem. Silêncio longo, espesso, silêncio religioso de devoto diante das imagens que desfilavam sob o meu olhar. Isto escreve António Filipe Pimentel em prefácio ao livro de Jorge Bacelar, Ruralidades, quando ele viu pela primeira vez as fotografias do Jorge Bacelar. António Filipe Pimentel, na altura, era o diretor do Museu Nacional de Arte Antiga. E tantas vezes o silêncio fica depois de ver uma imagem. Este é o texto, enfim, com alguns cortes, um dos textos que integra o livro. O grafismo. A parte gráfica é, sem dúvida, fundamental num livro. A parte gráfica faz-nos olhar para o livro. Quando digo livro-objeto, digo para as imagens, para o seu conteúdo, de uma maneira diferente. Quando eu folhei, quando eu mostrei primeiramente as imagens, poderia ser um livro assim. Eu poderia ter um livro de imagens de fólio completo, como por exemplo o Klein, o Klein tem basicamente imagens que ocupam o fólio completo, e quando eu estou a folhear, estou a ver imagens de página cheia. Aqui teria uma margem branca, mas poderiam não ter. Comunicam-nos uma coisa, têm todas a mesma dimensão. Quando eu introduzo diferentes dimensões, por exemplo, a imagem que abre e a imagem que fecha, um pouco um falso início, um falso fim, porque a seguir à primeira imagem tenho uma citação e a seguir à última imagem tenho outra citação, e estas imagens são mais pequenas que as outras. Depois tenho as imagens que ficam numa página e que são todas de igual dimensão, e depois tenho as imagens que ocupam 2 páginas e que varia o que aquela estrada de início rompe as margens, portanto parece que se prolonga para além do livro. As outras imagens dupla página estão contidas na página. Eu tenho uma margem branca que as envolve. Portanto, isso dá-me uma leitura diferente da imagem do que daquela primeira imagem da estrada que rompe a margem do livro, vai até à margem. Portanto, eu estou a ver, tenho a sensação que continua para lá. Depois todas as pausas, não é? Eu podia ter imagens em páginas pares e ímpares. Tenho só uma situação nesse caso, que é as cúpulas, em que tenho uma abóbada, depois tenho 2 cúpulas e tenho uma terceira cúpula que apanha as 2 páginas, e essa cúpula que é um exemplo da perfeição. Mas isto para dizer que a forma como eu disponho as imagens muda a sua leitura.
Se eu tiver uma imagem grande ao lado de uma pequena, a grande vai dominar, ou vai-me atirar o olhar para a pequena. Se eu tiver duas imagens lado a lado, eu não estou a ver só uma imagem, estou a ver as duas, e uma imagem influencia a outra. A forma como eu vejo uma imagem é influenciada pela presença da outra. Tudo isso são questões de grafismo que imprimem um ritmo à obra, que me levam a vê-la de uma determinada maneira, que me podem levar a sentir a obra mais leve, ou mais cansativa, mais monótona, por exemplo. Eu posso ter imagens, umas mais acima, à cabeça, outras mais ao pé, mais abaixo, e, portanto, aí criar também uma dinâmica ao longo do livro, ou posso ter todas na mesma posição. Aqui, como queria um ritmo de silêncio, criar um silêncio, optei por praticamente a posição ser aquela. Depois, a nível do livro como objeto, há livros que eu pego e que cativam, que são especiais pelo tipo de papel, pelas cores, pela qualidade da impressão, pelo tipo de impressão, pode ser a preto e branco, pode ser a cor, pela encadernação, enfim, há todo um conjunto de fatores que tornam um livro aquele livro e que tornam um livro especial. Aqui houve algumas coisas que eu quis, por exemplo, e também em sites de impressão digital, o livro também é impresso em offset digital, mas estive a ver em sites e os formatos são mais limitados, para ter costura tinha de ter tiragens muito maiores, por exemplo, eu optei, queria capa com badanas, como já expliquei, gostava de um papel texturado porque me dá um toque especial ao livro que cria, mas que dá também uma leitura de silêncio a esta textura, sem ser sempre liso. Não é? Cria o papel no interior branco, não é couché, é um papel mate, eu diria normal. Desculpa, é que não tenho aqui a referência do papel, e já soube de cor, peço desculpa, mas depois poderemos ver. Mas quis um papel liso que não fosse um papel nobre, digamos assim. Porque o silêncio acabamos por o associar à humildade também. Portanto, um papel que transmitisse também esse sentido, ao mesmo tempo com uma certa gramagem, para dar alguma expressão ao livro, porque queria um livro e não propriamente um fascículo, para não ser transparente. Eu, quando estou numa página, não estou a ver a sombra do que está impresso no verso, não queria isso. E, portanto, tudo isto são um conjunto de cuidados, de exigência que tive para este trabalho. Quis os cadernos cozidos, porque há fotografias que ocupam as duas páginas e, portanto, queria poder abrir e ter a leitura da fotografia toda sem se desmanchar. E se fosse uma colagem lombada colada apenas, ou teria de dar uma folga e provavelmente ao abrir isso ia partir, ou podia ter essa leitura interrompida, ou ter a folga que daria às tantas visível. Portanto, tudo isto foi um conjunto de critérios para a definição do livro. Também o formato é cerca de 16 por 23,5, para permitir que o livreto de texto ficasse inserido no livro, portanto, podia de ser mais pequeno, o livreto é cerca de A5 ou é A6. Portanto, tudo isto, por outro lado, queria um livro também com um formato, o A4 para este projeto parecia muito grande, o A5, um formato relativamente pequeno, e, portanto, ir aqui para um tamanho intermédio, para um formato intermédio, que me permitisse de alguma forma destacar o livro, não ficar no pequenino que estamos habituados o A5, de alguma forma, nos livros de texto, por exemplo, e até no papel do dia a dia, muitas vezes, nem o A4. Não é? E, portanto, este formato intermédio foi também uma pesquisa,
uma busca de procurar destacar o livro de alguma forma. Muito obrigada. Acho que respondeste qual é o teu conceito do livro e concordo contigo que o lado gráfico do livro é também autoral, especialmente do livro de fotografia, seja que projeto for. Pronto, abriríamos a mais pessoas. Eu não sei quanto tempo precisas para apresentar o blog, mas temos tempo. Alguém quer colocar alguma questão? Ou então no fim, se acharem por bem. Se quiserem colocar já é mais fácil, depois com o blog se calhar entusiasmamos e vamos até ao fim do tempo, não sei. Pronto, então talvez começarmos com... Fernando. Sim, boa noite. Eu queria deixar a impressão com que fiquei depois de ver a apresentação muitíssimo interessante do António Bracões. As fotografias são muito bonitas, pronto. Mas sobre este conceito do silêncio, eu diria que há aqui atravessam-me dois pensamentos. O primeiro, este silêncio é um silêncio meditativo, é uma reflexão, eu não sei se é também uma solidão, né? Se exprime uma solidão. Por outro lado, também fico com a sensação que todo este conjunto é uma obra, né? Livro e fotografia, fotografia, livro, é tudo uma obra, né? E o facto de não ter texto é, mais uma vez, simbólico de que é uma obra no seu todo, na sua globalidade, né? E por outro lado, este também me parece que é o silêncio criativo, e muito daquilo que disse se aplica não só à fotografia, como ao texto literário, ou como à poesia, como à criação, portanto, fico com a sensação que estamos a falar de uma reflexão sobre o ato de criação. É isto que me passou à cabeça, se quiser comentar, agradeço. Obrigado, Manuel. Obrigado, Fernando. Bom, eu escrevi a pensar na fotografia, mas de facto tem tudo a ver com todo o ato de criação. Eu refiro, quando vemos uma fotografia, há silêncio quando se vê uma fotografia, e refiro uma pintura, uma escultura, um desenho. E é de facto também quando lemos uma obra literária, um poema, e quem escreve também tem o seu silêncio para escrever. E estou a pensar também quando eu escrevo, não é? Muitas vezes, de facto, quando é uma criação mais profunda, há um silêncio que se faz, que se cria, para uma escuta interior, muitas vezes, não é? Este silêncio que eu faço pode ser um bocadinho também um silêncio de solidão, não no sentido negativo do termo, mas eu diria solidão retiro, de alguma forma. Quando eu me retiro não é, para fazer este silêncio, para encontrar o silêncio, pode ser no meu quarto, pode ser aqui frente ao computador, mas também pode ser na natureza, pode ser num ambiente propício, digamos assim, não é? E quem escreve está a criar esse silêncio, provavelmente no seu escritório, no espaço onde o faz. Mas sim, esta reflexão sobre o ato de criação, penso que é uma leitura muito feliz, e muito obrigado por a ter partilhado. Bom, se não houver agora mais nenhuma questão, então passaríamos ao blog, fazer um percurso por essa tua plataforma, e haverá sempre oportunidade, no fim, de voltarmos ao silêncio, está bem? É. Então, se quiseres. Ok. Ora bem, o meu blog é o Fascínio da Fotografia. Criei em março de 2004, estive ainda indeciso há algum tempo, a ver se começa. Em março de 2014, comecei,
mas basicamente foi a partir de março de 2015 que começou a ter um conjunto de publicações sistemáticas. Teve um período em que teve basicamente uma publicação de segunda a sexta, e agora está com 3 publicações semanais, regra geral, à segunda, à quarta e à sexta-feira. Entram à meia-noite e 1 habitualmente. Até hoje tem 1179 artigos, quase 237 mil visualizações e uma média de 200 visualizações diárias, algumas do post do dia e muitas do histórico do que está publicado. Tem atualmente 164 seguidores. Eu vou apresentar o blog um bocadinho como ele surgiu e com as várias partes. Na folha de rosto temos 20 publicações mais recentes. Temos depois abaixo, isto porque preferi deixar as publicações mais recentes à frente, perdão. Abaixo temos, enfim, as páginas para navegação, temos para pesquisar, portanto podemos pôr um termo e ele vai-nos buscar todas as publicações que têm esse termo. Temos os arquivos por mês e as etiquetas. Estas etiquetas não são todas, porque ele tem um limite, não sei bem quantas, 1000 ou 1500, portanto estão aqui aquelas publicações que têm maior número de identificações, ou eventualmente pela pesquisa, a WordPress fará o sistema, fará a pesquisa por aí. Portanto, eu por aqui posso ir diretamente a qualquer um dos autores, galerias, 98, catálogo, Cava, teremos aqui Mira, com certeza também. Calhar não está. Bom, continuando, se me permitem. No início tenho uma publicação fixa, que é a agenda. Portanto, eu tenho as agendas trimestrais, e vou abrir aqui no separador agenda, e tenho no fascínio da fotografia basicamente 2 agendas trimestrais. A agenda das exposições, que está fixa, e a agenda de convocatórias e eventos. Estas agendas são trimestrais, portanto, de janeiro a março, março a abril a junho, julho a setembro e outubro a dezembro. Isto inicialmente começaram mensais, mas depois há muitas exposições que têm continuidade, obrigada a ter... Seria muita repetição, havia nomes que repetiam imensas vezes e quando depois fazemos uma pesquisa por autor, iriam aparecer demasiadas agendas, já assim aparecem, em muitos casos, e também por uma questão de gestão do espaço do blog e do meu tempo. A agenda das exposições tem as exposições que tocam o período, portanto, quer tenham começado antes, quer comecem no período, e vai estando em atualização constante. Vou abrir a agenda, provavelmente a maior parte já conhece. Portanto, a agenda de abril a junho é um posto em atualização constante, sempre, não digo que é todos os dias, mas com frequência ponho. É a agenda das exposições de fotografia em Portugal ou com fotógrafos portugueses, do que vou sabendo e vou tendo tempo para colocar. Confesso que a agenda é uma das coisas que absorve mais tempo e que às vezes me faz questionar se mantenho ou não. Mas, por outro lado, com o espírito de coleção, de divulgação, a agenda parece-me ser importante e é também para mim um guia para aquilo que tenho, que posso ver. A agenda de convocatórios e eventos tem aqui um link, eu não vou carregar porque vai abrir noutra página. As exposições estão ordenadas pela data de realização, inauguração. Depois aqui informações circunstanciais sobre a questão do período de confinamento em que
estiveram fechadas e praticamente não. Salvaguardar que informações corretas, salvo alterações posteriores que não tive conhecimento da gralha. Já aconteceu é ter exposições, ter lido que estavam prolongadas e não estavam, já tinham fechado, vários casos, mas está essa salvaguarda. Uma vez que este bloco está fixo e para divulgar esta apresentação, coloquei este aviso, este alerta aqui na agenda de exposições a anteceder à agenda. Irei a seguir, no fim deste evento, amanhã provavelmente vou inserir um novo evento, no dia 8 de junho, a convite se me permitem, a publicidade, no dia 8 de junho, a convite da Associação Fotografarte de Cantanhesa, irei moderar uma conversa com a Ana Abrão sobre o seu livro Outros Mundos, desculpem lá, sobre o seu livro Outros Mundos e sobre a sua fotografia de viagem, que é muito interessante, é fotografia de viagem, não é bilhete postal. E é uma fotografia muito boa, extremamente interessante, que resulta das vivências e que ela cria com as viagens. Depois temos as exposições. Eduardo Teixeira Pinto, Aos Olhos de Eduardo. Esta exposição inaugurou ontem, dia 1 de junho, tinha até agora só referência de junho de 2021. Está na Casa Museu Monção, Tudo o que eu quero, artistas portugueses de 1900 a 2020. Enfim, está na Fundação Gulbenkian, 2 de junho, inaugurou hoje a 23 de agosto. Mais informação aqui. Portanto, se eu carregar aqui, vou ter ao link. Em princípio, será da organização, aqui da Fundação Gulbenkian, onde tenho mais informação. Que o objetivo, basicamente, é ser uma agenda, é os tópicos, é a informação mínima, que é aquela que também interessa a quem vai ver ou quer ver e depois vai procurar, se quiser ter mais informação. Estação da imagem, aqui como são poucas exposições, poucas enfim, são 8, não são assim tão poucas, mas integrei na agenda, enfim, em itálico está a identificação da fotografia, nem sempre se sabe, mas muitas vezes quando se sabe, entre parênteses retos em itálico, identifica a imagem que está apresentada. E aqui uma nota, esta exposição é um evento paralelo, já que está feito, inaugurou 6 de abril, portanto há de estar em 6 de abril. Mais informação na Estação da Imagem aqui. Enfim, outra exposição, Lourinhã, Galeria Municipal. Basicamente eu tenho as exposições ordenadas por data, dentro da data, primeiro Lisboa, porque é aquelas que eu acabo por ter mais acesso e saber mais, a seguir o Porto, e regra geral está o resto do país por ordem alfabética. Quando há exposições estrangeiras, essas exposições entram no final. Por exemplo, Helena Gonçalves Raiz, estrangeiras apresentadas no estrangeiro. Está na Dinamarca desde 28 de maio. Sobre esta série no Fascínio da Fotografia, aqui, isto é, eu já tenho uma publicação sobre a série Raiz de Helena Gonçalves. Pode ser com origem numa exposição, aqui é uma exposição que esteve patente no Ateliê de Lisboa, esta exposição Raiz de Helena Gonçalves, mas também pode ser um livro de fotografia sobre o qual eu já publiquei, um portfólio que o autor enviou e que eu publiquei no âmbito de outra exposição ou independentemente de exposição. Enfim, temos aqui um conjunto das exposições que estão, entretanto posso-vos dizer que tenho mais umas 6 ou 8 que entretanto tomei conhecimento e que conto acrescentar amanhã. Portanto, é um blog que está em permanente atualização. As convocatórias e eventos é idêntico. As convocatórias, seja para comunicações, concursos, leitura de portfólios, aqui do IMAGO, Lisboa Foto Festival, dos emergentes, dos Encontros da Imagem de Braga, várias, um prémio Pierre Alexandre Boulard, etc. Durante duas agendas eu incluí os livros de fotografia
e neste momento não tenho incluídos, mas estou a pensar ou vou incluir na agenda ou vou criar uma agenda de livros de fotografia, provavelmente anual, onde vou lançando, ou melhor, apresentando de forma muito tópica os livros que vão saindo. Muitos são livros que são fotografias de autor. Já agora estou a avançar aqui as convocatórias para chegar à parte de conferências, debates, congressos, etc. Temos a Bienal 21 do Porto, que não tenho aqui, conversas presenciais e online, mais informação aqui, este será o site da Bienal, e a agenda dos eventos e das exposições no fascínio da fotografia aqui. Eu não vou clicar porque todos estes links vão abrir em folhas, em páginas separadas. Mas, portanto, quando temos um grande evento, como é o caso da Bienal, eu tenho uma agenda própria e já vou abrir só para ver o site. Aqui a mostra de criações do Mira, está com a agenda global de todas, a Feira do Livro de Arte em Torres Vedras, o Ateliê Pop-Up com a apresentação de um conjunto de autores que irão apresentar as suas obras. Eles também o Francisco Ricardo, que está connosco e que vai ser dia 18 de junho, às 19 horas. Habitualmente não tenho o link aqui direto, encontro o link aqui, e, portanto, carregando aqui, vai ser ao evento do Facebook ou outro espaço que tem o link. Projeto 33, Estação da Imagem, aulas abertas, muito interessantes, entre 8 e 11 de junho, e é só carregar no link de acordo com a organização. Portanto, penso que vale a pena umas aulas por alguns dos grandes nomes do fotojornalismo. Aqui do diafragma está o cartaz, digamos, geral, e depois a agenda de eventos e exposições aqui. O Flávio, que apresentou no sábado no Mira, vai apresentar dia 5 de junho em Leiria, etc. O Fotobook lá de Lisboa, online, portanto, todos podem acompanhar. É um livro também muito interessante, este Perseverância, do Gonçalo T. Matias, que foi editado pela Barba ao Vento, do Rui Pedro Esteves, e aqui está, na data de hoje, esta conversa. Desculpem-me, sim. Quando temos um evento como a Bienal 21, tenho o cartaz, tenho o texto da organização, do curador que apresenta o evento, portanto, explica este texto oficial, os eventos, que habitualmente são menos, ocupam menos espaço, digamos assim, portanto é mais fácil para quem vai ver passar por eles primeiro, até porque são aquela data concreta. Depois dos eventos tenho então as exposições. The Horizon is Moving Nearer. Portanto, tem um conjunto de exposições, Lisa Barnard, Palome Bazou, Nancy Burson, etc. Estas estão todas no mesmo espaço, portanto estão seguidas e depois no final identificam o espaço. O curador é o Tim Clark e estão no CPF, no Porto. Alfredo Jaar, Suzano Meiselas. Temos, enfim, aqui as várias exposições do ciclo. E entre o caminho e a clareira que Manuela está aí no Mira, não é? Pelo menos está anunciada como estar do Miguel Teodoro e da Está Teixeira. duas exposições no âmbito do ciclo, que é da Felícia Teixeira e do Miguel Teodoro, precisamente. Felícia Teixeira com o João Brojo, não é? Sim, este texto tem a ver com pronto, desta dupla, esta dupla do João Brojo e da Felícia Teixeira. Está aí de 14 de maio a 27 de junho. Precisamente. Eu não vou mostrar até ao fim, ele está aqui, quem quiser pode consultar, provavelmente já viram algumas dessas exposições. Eu no início tenho, como em qualquer blog, tenho acesso às publicações mais recentes. Eu vou passar
aos vários capítulos. Aqui em Portfólio de António Bracons, basicamente, mostro o meu trabalho. Seja livros, está aqui a minha publicação sobre o livro sobre o silêncio, não vou mostrá-la toda, vou escolher outra, mas só para vos dizer, o papel é o Chagall Cândido Branco 270, que tem uma cor creme e que é a capa, e o miolo é o Coral Book White, que equivale a um papel quase normal de impressão, enfim, com uma gramagem superior. O livro teve também uma tiragem, os primeiros 20 números foram destacados integrando uma fotografia original, impressa, a segunda fotografia que nós vimos, impressa em papel e com fotografias minhas. Este é talvez dos mais antigos que eu tenho publicados no blog, sobre a Amália Rodrigues, em 1986, num concerto dado no Teatro Gil Vicente. Isto será o 3600 asa da Kodak, puxado a 6400. Alguns de vós terão usado este filme, que eu acho muito interessante, pois as imagens foram digitalizadas e trabalhadas para a publicação. E habitualmente depois um texto breve, pessoal, pontualmente aqui ligado à Amália, fui buscar um texto do Rui Vieira Neri, que identifico onde foi e, portanto, está transcrito para quem quiser ler um texto mais longo, uma nota biográfica. Em princípio, os links deveriam estar com um aqui para remeter para a nova página, não ter aqui o link. Percebi, entretanto, que algumas publicações sofreram alteração. Basicamente, aquele era um portfólio meu, e aqui em António Bracons depois poderão ver outros trabalhos meus, desses trabalhos. Escritos são publicações onde a minha componente do texto tem um peso com algum significado, no sentido de dizer alguma coisa ou alguma coisa nova, ou não ser apenas um conjunto de transcrições ou alguma anotação. Também há essas situações. Tenho aqui várias publicações, no geral são minhas. Tenho aqui no blog um artigo escrito por José Gabriel Pereira Bastos, que é sociólogo, que é neto da Maria Lamas e que muito simpaticamente escreveu este artigo, publiquei quando dos 35 anos da morte de Maria Lamas, e que ele gentilmente escreveu para o blog e forneceu também as fotografias, são fotografias dos álbuns de família, que ela tirou e que se encontram depositados na Biblioteca Nacional. E também estes dois artigos que o José Souto escreveu especialmente para o blog, sobre Carlos Relvas e a Casa Estúdio na Gulgã, sobre, enfim, a história do Carlos Relvas, a história da construção e da reconstrução e recuperação da Casa Estúdio, e são textos que o José Souto cita no livro que, entretanto, publicou também, no fundo, de explicar a fotografia aos mais pequenos. Mostrar aqui, por exemplo, um exemplo com o Varela Pé Curto. Não, alguns de vós conhecerão, é um fotógrafo de Coimbra, tinha a casa Hilda no Largo da Portagem. Isto foi publicado quando ele fez 95 anos. Ele atualmente já tem 96, já praticamente não fotografa, não deu o salto para o digital, mas continua a mostrar as suas fotografias e a conversar sobre fotografia e com imenso gosto, uma pessoa extremamente interessante. Soube, já depois de estar em Coimbra, soube do Grupo Câmara, acabei por comprar com imensa sorte os boletins e catálogos das exposições do Grupo Câmara, um grupo de fotógrafos amadores de Coimbra
que funcionou sensivelmente entre 1948 e 55 e do qual o Varela Pé Curto fez parte e durante bastantes anos esteve na direção, e depois isso também me levou a interessar-me mais por ele, conhecer melhor a obra dele, ter algumas conversas com ele muito interessantes, porque este blog transmite isso um bocadinho, que a identificação das várias imagens e com mais um conjunto de imagens dos carimbos do Grupo Câmara, por exemplo, uma das câmaras dele, isto tudo uma exposição que houve em Coimbra, o PIN do Grupo Câmara, em prata, alguns diplomas que ele ganhou, portanto foi um dos fotógrafos do salonismo, mas daqueles fotógrafos que se destacaram, que têm qualidade, procuram a diferença, têm uma preocupação no fazer fotografia. Aliás, na exposição que teve lugar no Museu do Neorrealismo em Vila Franca, estou a passar, enfim, para terem uma ideia do do percurso profissional, algumas histórias. Aqui uma fotografia que deu origem a um selo, foi uma fotografia do Varela Pé Curto, que foi escolhida pelos Correios para esta emissão dos 150 anos do Caminho de Ferro em Portugal. Nesta exposição Batalha de Sombras, que é da coleção de fotografia portuguesa dos anos 50 do Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu do Chiado, Emília Tavares vai buscar um conjunto de fotógrafos salonistas que, de facto, têm um trabalho notável, e um deles é o Varela Pé Curto. Depois esteve num debate no Museu do Neorrealismo. Isto é um exemplo de um blog, de uma publicação, como estas, confesso, tenho poucas, um artigo destes quer muito tempo, mas Varela Pé Curto investiga. Os escritos têm muitas vezes comentários, opiniões, análises, que são interessantes, nomeadamente, já agora penso que tenho aqui ao pé, esta Cifoto, que foi uma proposta que fiz em tempos e que me ocorreu na sequência da inauguração da Casa da Arquitetura e do CIPA, que era, eu chamei-lhe Cifoto, depois vim a recordar-me que havia uma editora que era a Cifoto, que seria um sistema de informação para os fotógrafos e espólios fotográficos, um sistema que reunisse informação dos vários fotógrafos, dos vários espólios, onde é que estão, porque muitas câmaras municipais têm espólios, muitos museus têm espólios, e não há, tanto quanto eu sei, nada que nos informe que espólios são, onde é que estão, etc. Motivos de fotografia. Bom, o blog começou para eu mostrar o meu trabalho e a minha reflexão sobre a fotografia, mas depois, com a paixão pelos livros de fotografia, comecei a incluir livros. Com ir a uma exposição e entusiasmar-me, comecei a mostrar o trabalho de outros fotógrafos através de exposições. Depois houve várias conversas que me ajudaram também a pautar, e recordo-me do Walter Vinagre, numa conversa com ele, ter dito aos fotógrafos, dos jovens fotógrafos, há muitos jovens fotógrafos muito bons, mas que não têm quem mostre o trabalho. E o blog começou a ser, não só, mas também, de facto, aos jovens fotógrafos. Jovens fotógrafos não quer dizer que sejam jovens em idade, são jovens em assumir a fotografia e mostrar o seu trabalho. Não é só, por exemplo, o Leão Sarmento é mais conhecido, não é? E este último livro publiquei por ocasião do seu falecimento. Mas há aqui trabalho de muitos jovens fotógrafos. Por exemplo, a Ana Abrão, com quem irei falar, no dia 8 tem estes outros mundos que podem folhear aqui e conhecer, a Voz do Dão, do Adriano Miranda e do Nuno André Ferreira, vários outros. Vou mostrar aqui o Aleixo do David Gonçalves, que é um livro ligado ao Porto, ao bairro do Aleixo, que ele fotografou. Habitualmente, os livros são identificados pelo autor, o título e o ano de edição. Muitas vezes publico como livro, sem nenhum outro pretexto, já é mais que suficiente,
mas outras vezes a publicação surge no âmbito de uma exposição, como que este do Aleixo, que já estava preparado para publicar, foram surgindo vários, e quando foi a exposição do David Gonçalves no Porto, na Casa das Artes, fiz a publicação. O livro começa com uma ficha que identifica o fotógrafo, David Gonçalves, Aleixo, o título, e depois os autores da fotografia, dos textos, aqui não há texto, portanto não está identificado, e o design gráfico. A editora, neste caso a edição do autor, o ano, ou o mês e o ano, a língua, português e inglês, os breves referências que têm estão em português e inglês, o formato, número de páginas, neste caso não numeradas, mais uma folha A4 produzindo um ofício da Câmara Municipal do Porto, portanto, é importante. Capa mole, 250 exemplares, e o ISBN. O ISBN está sempre seguido, isto porque no caso de uma eventual pesquisa é mais fácil se eu tiver um número seguido do que se tiver com os traços que nem sempre estão na mesma posição. Depois temos a capa e temos um texto que engloba uma parte minha e de análise, comentário, apreciação. Não é propriamente crítica, não sinto que a crítica em si seja importante, mas eu diria mais uma apreciação ou alguma informação sobre o livro e, por vezes, um texto ou tirado do livro ou que o autor escreve a propósito do livro. Aqui, como este livro não tem texto, este texto escreveu o autor a propósito. E depois tenho um conjunto de fólios do livro. Portanto, a capa e um conjunto de fólios. Aqui em que ele agradece aos moradores e do bairro do Aleixo, e depois temos um conjunto de fólios. O livro é digitalizado ou fotografado, por vezes, como eu não quero estragar o meu exemplar, acaba por ficar um bocadinho de sombra ao meio. Peço desculpa, mas é uma situação de compromisso. E isto permite-nos folhear o livro e, mais uma vez, respondendo à Manuela, perceber um bocadinho o grafismo. É evidente que é diferente ter uma dúzia de páginas do que ter o livro inteiro na mão, até porque a sequência estarão por ordem, mas não são necessariamente sequentes ou consequentes umas das outras. Não é? Mas mostra o livro e depois a contracapa. António, era só para te dizer que temos pouco tempo. Então vou abreviar, pronto, uma nota biográfica, neste caso aqui nota da exposição, e depois o link, no caso do autor ter outros trabalhos no fascínio da fotografia, o link aqui, e depois pode ver o livro, ou adquirir, neste caso, ver o livro que está publicado, por exemplo, um vídeo no YouTube, ou então para o site do autor, também essas publicações estão feitas. Vou passar aos portfólios. Os portfólios muitas vezes são publicados a quando de uma exposição, e o portfólio basicamente é um trabalho que é enviado pelo autor, ou que vou buscar as fotografias a algum espaço com a concordância do autor. O portfólio identifica o autor e a obra. Quando é uma exposição, identifica a exposição. Portanto, começo o portfólio com um conjunto de fotografias, elas depois estão identificadas, ou só a série ou cada uma, um texto sinopse, neste caso tirado do catálogo, portanto o texto do Sérgio Má, neste caso do mergulho do Tito Moraes, está no site da galeria e portanto é público. Fui buscar a exposição, a nota biográfica, e aqui pode conhecer melhor a obra de Tito Moraes. Portanto, é esta forma também de divulgar os autores, quer através do que eu tenho publicado, quer no site do autor ou no site da galeria.
Vou passar a fotógrafos de exposições, apenas para... Em fotógrafos de exposições tenho os postos, diria, mais gerais, portanto, que não podem também estar nos livros, como estão a ver aqui, alguns já apareceram noutros lados, não é? Os livros também estão no âmbito de uma exposição, também vão estar aqui. Por exemplo, vou abrir aqui um da Bienal de Vila Franca, porque é uma apresentação diferente. Como é exposição, eu acabo por incluir 3 ou 4 autores na mesma publicação, porque o número de imagens é relativamente reduzido. E como na exposição que vimos há bocado, eu tinha só trabalho do autor, ou no portfólio do Tito Moraes, que mostrei há pouco, portanto, tinha só trabalho do autor e, portanto, é um portfólio, está no início. Aqui, habitualmente, tenho o texto, quando é só um autor, tenho o texto e as fotografias depois, ou aqui, como são da exposição, e integrado na Bienal de Fotografia de Vila Franca, portanto um texto breve da Bienal e depois os autores. Aqui 3 autores, a Teresa Huertas, que foi o prémio da Bienal, de uma projeção. Portanto, são fotografias que eu fiz na exposição, poderão também ter as duas, ter portfólio, portanto, que são imagens, fotografias do autor, ou então reproduções de fotografias. O texto síntese, Ana Janeiro, são fotografias da exposição, da apresentação, de trabalhos expostos. Ela trabalha sobre o arquivo e depois um conjunto de fotografias que integram a exposição. Voltando ao início, o aspecto geral. Não vou alongar muito mais, vou só destacar algo que me parece importante. As agendas já falei. No autor é uma breve biografia minha, podem ver, tem as publicações, as exposições, formação, publicações, o silêncio, os portfólios que eu falei há pouco, o Olhar de Dom João, alguns passos na Alta de Coimbra, de Noite ao Amanhecer, Pombal também, não tenho ainda aqui imagem, exposições individuais, algumas com links para aquelas que os portfólios estão publicados aqui, conversas, conversas que tive, convite de fotografar, então aqui tem o link para os sites, outras colaborações, fotografias para livros, aqui a capa deste livro e deste, da Elia Bracons, sobre serviço social e, portanto, interculturalidade, procurar uma imagem que se enquadre e aqui conversas, neste caso sobre o meu trabalho, esta que estamos a ter hoje também estará aqui em breve. E os contactos. Portanto, aqui podem enviar-me um mail com alguma questão e onde também informo, se quiserem, os fotógrafos, quem quiser, os fotógrafos queiram partilhar o seu trabalho, ouvir o seu trabalho publicado, portanto, peço 6 a 12 fotografias ou 15 fotografias, até 900 pixels, ou no mínimo 900 pixels, 1000 pixels, 100 dpi ou 72 dpi é suficiente, um texto de introdução, biografia breve, identificação do site do blog se tiver, ou então, se quiserem enviar o livro ou catálogo, portanto, também será feita análise, apresentação, publicação no site. Tem também este espaço de contato. Penso que, assim, em linhas muito gerais... Pois, com tanto material, é uma tentação, portanto, tu enquanto coordenadora e autor do próprio blog, querer mostrar o máximo, mas de facto esta viagem é uma viagem para cada um fazer. Agora, acabaste por passar a ideia de que isto é um repositório impressionante sobre a fotografia em geral, mas a fotografia portuguesa em particular. E eu acho que nesta questão dos blogs, a subscrição do blog, não é? Para nós irmos tendo, portanto, feedback dele e a sua divulgação nas redes sociais através de um link.
Neste momento, os sites e os blogs vivem muito dessas ligações que se podem estabelecer e que na rede social são encontradas pelas pessoas, e é clicar no link e então entra-se nestes espaços e então aí perdemos-nos. Portanto, como estamos mesmo, já ultrapassamos um bocadinho a hora e gostamos sempre de fazer esse controle, era perguntar se alguém tem alguma questão a colocar, que queira. Se alguém tiver alguma questão, disponha. Sendo que temos sempre acesso ao António, quer através do blog, quer através do Facebook, não é? Sim. Tu dizias que a repercussão no Facebook, de facto, é extremamente, isso é nítido, não é? Quando uma publicação, eu habitualmente ponho na minha página, ponho na página de exposições e edições fotográficas. Quando é livro, há outras páginas em que também coloco, e quando esses posts são replicados, nota-se que há um volume de visualizações muito maior, não é? Não Por se exemplo, compara. no instante em que houve exposições, em que são várias exposições e que há várias pessoas a partilhar, e depois muitas vezes aqui entra em cadeia, não é? De facto, a visibilidade é muito maior do que quando não há partilhas. Não é? Claro. Pronto, é precisamente isso. Aliás, estamos aqui o Adelino diz, o blog de António Braco, mas é ele também uma obra. Parabéns por esse fantástico trabalho. E de facto é um trabalho impressionante, porque corresponde a uma pesquisa e a um trabalho por trás que quem nunca desenvolveu esta atividade nem imagina, não é? Quer dizer, é um trabalho de edição, de produção de texto, de edição que é brutal, é brutal. São muitas horas. E de facto concordo com o Adelino, e eu acho que consultar o blog e partilhar links dos artigos que nos agradam é uma maneira também de retribuir este trabalho, que é um trabalho de divulgação extremamente importante para a fotografia. Portanto, fica aqui o grande convite, não é? Que é um livro para se adquirir, porque é um belo livro, e um blog para se explorar. Quem quiser adquirir o livro, já agora, se me permites, Manuela, o custo é 20 euros e podem fazer o pedido através de mensagem no Facebook ou através dos contactos do blog. Ok. Agora referia também aqui o que o Francisco Ricardo diz, trabalho excepcional de registro e memória futura da fotografia em Portugal. No fundo é um bocadinho esta preocupação, e às vezes, por exemplo, nas agendas já pus exposições no último dia, porque foi quando soube que havia a exposição, fica registado que houve aquela exposição. Temos de facto autores consagrados, temos amadores no sentido pleno do termo, temos curiosos, temos muita gente diferente a fotografar, embora quem expõe, quem publica no geral já é um bocadinho mais curioso. Não é? E há de facto trabalhos excelentes, muito bons, e dar essa visibilidade eu penso que é muito importante. Aliás, eu devo dizer que eu não tenho qualquer lucro com o blog, não é? Tirando umas horas de sono a menos e algumas preocupações de digitalizar, trabalhar, ter pronto naquela hora ou naquele dia, porque faz sentido estar ali, e agora tenho 2 ou 3 ou 4, como é que vou gerir, não é? Por exemplo, o Aníbal Serafim está connosco. Eu tinha pensado em entrar a publicação dele a meio da exposição, em meados de maio, e entretanto a Alice WR com instantes
fez um trabalho excepcional este ano. Este ano fez um trabalho excepcional nestes anos, não estou a julgar os outros anos, porque também não vi as outras exposições e também não vi estas, mas que acedeu ao convite que fiz de partilhar no fascínio da fotografia as exposições, não é? Portanto, ela enviou os textos, as fotografias do dossiê de imprensa, e senti que aquele corpo era importante entrar assim, e tentei também depois não fugir muito à minha exigência de publicar só à segunda, quarta e sexta. Se não estou a publicar todos os dias, isso assim já tenho pouco tempo à minha fotografia, deixo de ter nenhum, não é? E pronto, a publicação do Aníbal acabou por ser já quase no fim da exposição. Peço desculpa por isso, mas o importante, penso eu também, é que esteja o registro e que fique para qualquer pessoa, em qualquer momento, poder consultar, poder encontrar, não é? Há aqui um António Ramos que diz: um abraço ao António, o livro já tenho, do blog sou subscritor, um trabalho extraordinário, parabéns. E a Alexandra Cordeiro refere trabalho notável. E acho mesmo que sim, acho que a melhor maneira de nós o apoiarmos, e temos a grande vantagem de usufruirmos dessa produção, é subscrevermos o blog. E eu, pegando nas tuas palavras ao referir os festivais que referiste, nós neste momento temos a acontecer 3 festivais, não é? Que são os Instantes, o Diafragma fecharam agora dia 30. e a Ciclo, portanto temos ao mesmo tempo 3. E o que eu acho que é grande, acho que até estamos num momento muito bom da fotografia em Portugal, e isso tem muito a ver com a maneira como os fotógrafos, depois de uma primeira reação negativa, não é? Conservadora, reativa mesmo, às redes sociais, perceberam que é o grande meio de divulgação. E então neste momento temos acesso à obra de autores que aqui há uns anos, se fosse há uns anos atrás, morriam sem ter sido vistos. Neste momento podemos expor, podemos mostrar o nosso trabalho, podemos mostrar o trabalho dos outros de uma forma gratuita, só se nos pede é a produção de conteúdos. E acho que um blog como este, que de facto dá um trabalho brutal, isto é imenso trabalho, são imensas horas, mesmo o alimentar as redes sociais de uma maneira consistente dá muito trabalho, mas tem um retorno muito bom, que é sabermos que estamos a documentar a fotografia portuguesa agora, não é? E acho isso. Sei lá, havia tanta coisa para dizer, mas atenção que nós estamos à espera que estas pessoas que têm participado, e temos mais gente já na agenda para participar, nós temos intenção de voltar a elas. Porquê? Porque elas são ativas, são criativas e de certeza vão fazer mais coisas, e nós vamos continuar com esta conversa. Pronto, outras pessoas como a Margarida Madeira, bom trabalho, obrigada pela partilha, vou subscrever, e é isso. Mas agora vamos ter que acabar porque são 11h20, está bem? E temos este princípio que é um bom princípio, antes que as pessoas comecem a sair, que é sempre triste. Portanto, dar antes de mais nada os parabéns a todos os festivais, o Diafragma, o Instantes, a Ciclo, dar também os parabéns a todos aqueles que publicam e nem sempre têm visibilidade, mas temos o blog do António para mostrar esse trabalho, a todos os outros que não tendo estas plataformas organizadas continuam a produzir, porque é também no Facebook que nós encontramos muitas pessoas, por exemplo, que vão publicando as suas fotografias e nós vamos descobrindo novos talentos, novas pessoas, e isso é que é bom, e por isso é que esta época também é fascinante, verdadeiramente fascinante, é uma grande mudança ao nível da divulgação da fotografia. Olhem, muito obrigada, António, foi uma belíssima noite,
contigo. Obrigado a todas e a todas que aqui estiveram e, portanto, 2 a 15 dias vamos ter nova conversa. Vão circulando pelas redes sociais, vendo o que é que os festivais que ainda estão a decorrer e alguns que estão a acabar, mas continuam a publicar o que estão a publicar, e antes de mais nada, toda a gente a fotografar, porque fotografar é o que está a dar, e vamos lá fotografar, seja de que maneira for. Esse prazer que há bocado o António falava, que a fotografia também tem, que é uma certa solidão, mesmo estando no meio de muita gente, e é aquele silêncio, é um certo silêncio, e é antes de mais nada o espanto, não é? Que fotografar a parte da realidade nos provoca, e o espanto, esse espanto, essa espantação, ver num bocado de lixo, numa ponta qualquer, de uma mesa, uma textura que nos impressionou, dão-nos momentos de deslumbramento que são preciosos, só por isso já vale a pena fotografar. Obrigada, António. Obrigado, Manuela. Obrigado a todos pela vossa presença e simpatia e por estarem connosco. Pronto, muita gente aqui a agradecer, grato, as quartas-feiras são fascinantes. Obrigada, António, obrigado, Mira, toda a gente, portanto, a dizer que sim, que foi uma boa noite. E boa noite para todos e para todas, está bem? Tá.